Muito bem, já estamos de volta com o Agora ao Vivo para você em Manaus, 11 horas 43 minutos. Agradeço muito a sua audiência. Neste último bloco do programa, nós temos a honra de entrevistar mais uma vez aqui o senador e líder do governo no Senado, Eduardo Braga. Senador, seja bem-vindo. Da última vez que o senhor esteve aqui, eu recordo bem, o senhor nos deu uma aula sobre energia elétrica, sobre os linhões, a importância deles para a integração e desenvolvimento da Amazônia. E eu aproveito para a gente começar essa nossa conversa exatamente sobre isso, sobre energia elétrica. Há muito tempo se pedia e se queria a redução da tarifa, principalmente para a indústria, para impulsionar o crescimento industrial do país. Isso aconteceu. A partir de 2013, eu acho que a nossa indústria vai ganhar uma força a mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu creio que à medida que a presidenta Dilma adotou esta semana e que anunciou para todo o país, vai trazer ganhos importantes na geração de emprego e renda na cidade de Manaus, em função do grande polo industrial que temos. O insumo de energia elétrica é fundamental para algumas indústrias, inclusive para o polo de duas rodas. E aqui você me dá uma oportunidade de eu poder fazer um comentário sobre o polo de duas rodas. Fui governador do estado do Amazonas durante 8 anos, todos sabem, com a bênção de Deus e com a generosidade do povo do Amazonas. Quando cheguei no governo do estado, em 2003, recebendo o governo do então governador Amazoniano Mendes e recebendo o país, o presidente Lula, da mão de Fernando Henrique Cardoso. Como é que estava o polo industrial de Manaus? Nós tínhamos pouco mais de 40 mil empregos. Quando eu entreguei o governo ao governador Omar, o polo industrial de Manaus tinha mais de 120 mil empregos. Quando o presidente Lula entregou o governo para a presidenta Dilma, o polo de Manaus tinha mais de 120 mil empregos. Então, querer agora estabelecer alguns questionamentos com relação à Zona Franca, como o Estado de São Paulo e o PSDB paulista está fazendo, é desconhecer que nós acabamos de fazer uma correção do IPI com relação às motocicletas, exatamente para aumentar a competitividade das nossas motos. E nós estamos num esforço já há alguns meses para que nós possamos repetir uma medida que fizemos com o governo Lula, agora no governo da presidenta Dilma, para que nós possamos facilitar e melhorar as condições de financiamento de motocicletas. Isso vai trazer um fôlego, não é? Claro, Para esse, tem trazido. a indústria de ar-condicionado split, por exemplo, ela estava praticamente aniquilada na Zona Franca. Nós recuperamos essa indústria pela segunda vez, desta feita com a presidenta Dilma. Os tablets tinham sido caçados aqui do polo industrial de Manaus pela gestão do Fernando Henrique do PSDB. Nós retornamos com o tablet agora na gestão da presidenta Dilma. E ainda hoje, ontem eu estive com a ministra Gleisi Hoffmann tratando do assunto do polo de duas rodas. Ontem pela manhã, quando estive na posse da ministra Marta Suplicy na Cultura, conversei com o ministro Guido Mantega sobre o assunto do financiamento das motos. Ontem à tarde estive com a ministra Gleisi e hoje pela manhã, cedo, estive falando com a presidenta Dilma sobre esse tema. Portanto, o que eu quero dizer é que há todo um esforço do governo federal, todo um esforço da presidenta Dilma, primeiro, para que nós possamos fortalecer, mesmo no momento de crise internacional, a nossa economia. Nunca, e aí plagiando o Lula, antes na história desse país tinha sido possível reduzir, da forma como nós estamos reduzindo, o custo da energia elétrica, da forma que a presidente Dilma está fazendo. Isso tudo para quê? Para reduzir o custo, não só para as indústrias, mas também para o comércio, para os serviços, melhorar, portanto, emprego e renda, e, ao mesmo tempo, reduzir o custo da energia elétrica nas nossas casas. Nesse calor de 40 graus que faz Manaus, reduzir o custo de energia é dizer a você que você passa a ter a possibilidade, com essa redução, de poder ter um ambiente melhor, seja com ar-condicionado, seja com ventilador, seja com uma forma de você poder ter uma situação climática mais agradável e mais suportável. Portanto, nós estamos num esforço, o Brasil está num esforço, e eu quero aqui reconhecer a importância que todos estão tendo nesse processo. Mas a presidenta Dilma tem tido uma coragem muito grande. Ontem eu almocei, só para que você tenha uma ideia,
com os representantes do Banco Interamericano e do Banco Mundial. Fui convidado pelos dois para fazer um almoço, por ser líder do governo da presidenta Dilma, e conversamos um pouco sobre o cenário econômico internacional, sobre as perspectivas do Brasil, e de todos ouvi o seguinte: o Brasil merece todo o respeito e toda a admiração pela coragem e pelo esforço que a presidenta Dilma está fazendo para que o Brasil, mesmo diante das dificuldades, porque ontem o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, anunciou de novo a inundação do mercado mundial com milhares de dólares, para que possa aumentar a competitividade da indústria americana. Isso significa dizer, para nós, que o nosso desafio duplica, triplica, porque nós estamos cada vez mais tendo que enfrentar essas situações que são situações muito difíceis. Mas eu quero aqui dizer que o nosso compromisso, o compromisso da presidenta Dilma, o meu compromisso e o compromisso de todo o nosso governo é de efetivamente valorizar a Zona Franca, valorizar o trabalhador amazonense. Eu estive também esta semana, só para que a gente possa encerrar esse capítulo Zona Franca, eu estive também com o ministro Luiz Inácio Adams, que é o advogado-geral da União, tratando da questão da ADIM do Estado de São Paulo contra o Amazonas. A Advocacia Geral da União terá que ser ouvida agora no processo. A ministra já negou a liminar, ela não deu liminar. Nós já estamos numa segunda fase dessa discussão da ADIM e nós estamos trabalhando e trabalhando muito para que o Amazonas possa, mais uma vez, enfrentar com garradia, com coragem e derrotar essa perseguição que o PSDB paulista faz permanentemente contra o trabalhador, contra o polo industrial, contra os amazonenses, enfim. Acho que nesse caso deve haver um respeito a um direito constitucional que foi conquistado pelo Estado do Amazonas. E vamos mudar um pouquinho de assunto, senador. O senhor esteve com a presidente da Petrobras, Graça Foster, e é um assunto interessante, porque depois que o gasoduto Coari, Manaus, ficou pronto, a gente pensa que as nossas demandas estão acabadas. Na verdade, tem muita coisa ainda para avançar e isso tem uma relação direta com a manutenção da floresta. O que o senhor conversou com ela? Primeiro, os investimentos. É preciso dizer aqui, e aqui eu quero fazer uma correção. De novo, cheguei ao governo do Estado em 2003 e nós não tínhamos gasoduto. Fazia 30 anos que nós tirávamos gás do fundo do poço, trazíamos aqui fora, queimávamos uma parte e jogávamos de volta, injetávamos de volta 30 anos. No meio desses 30 anos, o Fernando Henrique foi presidente da República, teve amazonense que foi ministro, que era líder do governo, etc. E nós não fazíamos o gasoduto. Foi no governo do presidente Lula que nós saímos do marco zero do gasoduto, a inauguração do gasoduto. Foi uma obra de 5 bilhões de reais, de 680 quilômetros em plena floresta amazônica, que foi construída do marco zero à inauguração no governo do presidente Lula e com muita modéstia no nosso governo. E agora, a HRT acaba de anunciar a descoberta de um poço que é o segundo maior poço de gás natural do Brasil. Nós precisamos aumentar a nossa reserva de gás natural. Nós precisamos encontrar mais gás natural. E nós precisamos encontrar mais petróleo no Amazonas. É claro que nós temos mais petróleo, mas nós precisamos prospectar mais, nós precisamos procurar mais. E quando a ministra, aliás, a presidenta Graça Foster esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a minha pergunta a ela foi exatamente nesta direção, porque a HRT acabava de anunciar a descoberta do segundo maior poço, mas o maior onshore, ou seja, em terra firme, de gás natural do Brasil aqui no Amazonas, e que a Petrobras, eu gostaria de saber qual era o plano de investimento da Petrobras na área de prospecção, produção de gás, energia e petróleo no Amazonas. Para nossa alegria, a presidenta Graça Foster não só anunciou que vai haver um esforço enorme de investimento nos anos de 2013 e 2014 para
prospecção nos blocos que já são da Petrobras, como também a Petrobras está fazendo gestão, em que pese ela não tenha ingerência, junto à ANP, para que nós possamos, no ano que vem, colocar novos blocos de prospecção em licitação para a Amazônia. Eu também estive com o presidente da Shell, tratando desse assunto, tratando dessas discussões, e posso dizer a você o seguinte: o Amazonas, ele vive, a sua economia vive de alguns fatores, não é só da Zona Franca. Um dos fatores que o Amazonas vive, a sua economia vive, é petróleo e gás. Portanto, tratar da Zona Franca de Manaus é muito importante, mas tão importante quanto é tratar da indústria de transformação que nós temos, que é a indústria petrolífera e gasífera que está aqui no Amazonas. Se nós encontrarmos mais gás, com o Leão de Tucuruí que está vindo, como você falou no início dessa entrevista, nós vamos poder implementar aqui uma outra indústria de transformação, que é a indústria que produz fertilizantes. Ora, nós entraremos na indústria do agronegócio produzindo potássio, nitrogênio, ureia, sem derrubar uma árvore, sem derrubar uma árvore, sem derrubar uma árvore sequer. Portanto, eu acho que o Amazonas está no caminho certo, eu acho que nós estamos aqui, obviamente, tratando do futuro do Amazonas e do futuro da nossa gente. Agora, na democracia sempre depende de você que está nos assistindo. Nós estamos diante de um processo democrático, que é a eleição, e você, através do seu voto, vai ter um papel importantíssimo, porque você vai dizer se todo esse modelo de transformação que está acontecendo no Brasil, que vem acontecendo no Amazonas, vai chegar à Prefeitura de Manaus. O senhor falou muito agora há pouco do presidente Lula, do governo que ele fez, e ele vai estar em Manaus para lançar esse documentário, né? Ele vem a Manaus, ele chega em Manaus no dia 19. Para fechar aqui, rapidinho, para eu mostrar aqui no Ele estará aqui no dia 19, participará de um comício com a nossa candidata Vanessa Graziotin e também participará da apresentação deste filme chamado Pela Primeira Vez, quando o primeiro trabalhador brasileiro, um metalúrgico, entrega a faixa de presidente da República para a primeira mulher presidenta da República do Brasil, a presidenta Dilma. Portanto, ele estará aqui no dia 19, ficará conosco aqui no Amazonas até o dia 20, e eu quero aproveitar a todos que nos assistem para estarem presentes no comício, estarem presentes também para assistir o filme. Serão distribuídos convites, serão mais ou menos 1.200 convites distribuídos, e eu quero aqui convidar a todos. Mas antes de encerrar, eu queria aqui que você me permitisse prestar aqui uma solidariedade e um desagravo. Não à política, mas à mulher, à mãe, à cidadã e, acima de tudo, à democracia. Veja, eu faço política há 30 anos. Eu já fui situação, eu já fui oposição, eu já fiquei 6 anos sem mandato, já enfrentei eleições das mais diversas e nunca vi um desrespeito, uma truculência, uma violência como o que aconteceu durante a entrada da mulher, da mãe, da cidadã Vanessa Graziotin aqui na TV em Tempo para participar do debate. Quero aproveitar, inclusive, para parabenizar o seu desempenho como mediador no debate. Obrigado. Para você, isso demonstra a maturidade da sua carreira. Mas o que aconteceu aqui precisa ser repudiado veementemente. Não é porque aconteceu com a senadora Vanessa, que é minha candidata e eu espero a sua candidata, que representa essa transformação. Não. Se tivesse acontecido com Arthur Vigílio, eu estaria fazendo da mesma forma. Se tivesse acontecido com Sabino, eu estaria fazendo da mesma forma. Porque eu não concordo com nenhum tipo de truculência, com nenhum tipo de agressão. Eu não concordo. Às vezes a gente erra na vida, mas quando a gente erra e a gente reconhece que errou, a gente vem e pede desculpa. O que aconteceu aqui foi efetivamente uma agressão a uma mulher. Agora, esta senhora está sofrendo uma segunda agressão. Uma segunda agressão. Veja, depois de ter sido agredida da forma que ela foi, porque não foi apenas uma agressão física, foi uma agressão psicológica. Você fez o seu primeiro debate. Você foi mediador do primeiro debate. Na posição de mediador. Você estava ou não estava nervoso? Sim. Agora, eu já participei de uma dúzia de debates.
E eu te digo, mesmo tendo participado de uma dúzia de debates, nunca você vem para um debate sem estar nervoso. Aquele frio na barriga, aquela tensão, a mão gelada, tenso, porque você vai falar para milhares de pessoas. Aconteceu a mesma coisa com a nossa querida senadora Vanessa Glaziotin. Só que, o que aconteceu com ela? Ela foi violentada ao entrar aqui. E depois ainda querem chamar isso de farsa. Isso é uma segunda violência contra a mulher. Quero deixar aqui meu desagravo, quero deixar aqui a minha solidariedade e quero deixar aqui o meu repúdio àqueles que querem, pela segunda vez, transformar uma agressão numa tentativa de ludibriar e colocar em dúvida o pensamento e a decisão do eleitor amazonense. Você que é eleitor, você que é um cidadão, defenda a democracia e diga não a esse tipo de truculência. Ok, senador, nosso tempo acabou. Você de casa, obrigado pela audiência. Eu agradeço, senador, pela entrevista.